é bom? Amo vocês. 11 anos, irmãos. 11 anos. E semana foi bem puxada, bastante coordenação de como que seria o culto. Corre para cá, corre para lá. E graças a Deus quero honrar cada um que está aqui, mas toda honra eu vou fazer essas considerações no final do último culto. Lembrando que no último domingo do mês, que é o culto final, vai ter a ordenação pastoral. Então, crie expectativa no seu coração, vai ser um tempo maravilhoso, uma festa linda, amém? Nós íamos fazer da Santa Ceia, só que ia ficar muito apertadinho, né? Fazer a ordenação com Santa Ceia ia ficar bem puxado. E a gente resolveu fazer no final do mês, porque eu queria dar honra para o nosso filho espiritual, o nosso pastor Douglas, e a pastora Fernanda está com a gente, celebrando junto com a gente essa ordenação. Então, Douglas e a Fernanda nasceram na nossa igreja como ministros da igreja, né? São filhos espirituais, estão lá na Califórnia, presidindo, cuidando de uma igreja maravilhosa. Estamos com 100 vidinhas lá e sonhando grande também, quem sabe América do Norte, América do Sul, expandir Europa, né? Bairros aqui da região. Sonho muito, queima muito o meu espírito que a gente tenha a congregação no Rio Pequeno, Casa Verde, né? Zona Leste, Osasco. Então a gente tem orado muito para isso. Eu creio que vai acontecer, mas eu não posso fazer do meu jeito. Eu não posso fazer do jeito que você não quer. Tem que ser daquilo que Deus colocou no nosso coração, né? A gente coloca no coração de Deus e Deus coloca no nosso coração aquilo que Ele tem. Então, se eu fizer do meu jeito, vai dar errado. Amém? Então, eu quero abrir meu coração aqui para você e falar que esses 11 anos foram desafiadores. Porque eu estava aqui hoje sentado com a pastora e eu tive um momento de reflexão nesses 11 anos, nessa correria. Eu sempre recebo mensagem de pessoas agradecendo. Som, aí, obrigado. Agradecendo pelo tempo, né? Junto, caminhando. E aí eu sentado aqui, eu comecei a chorar, porque por muito tempo, irmãos, eu tentei desistir de tudo. Parar. Porque o chamado pastoral, ele não é pesado. Ele não é um fardo. É um desafio, né? Porque ele mexe com a gente. Ele mexe com a nossa estrutura emocional. Ele mexe com você, ele mexe com a sua casa, ele mexe com o seu casamento, ele mexe com as finanças, ele mexe com tudo. E eu sentei ali e fiquei, Senhor, quando eu olho para tudo isso, eu vejo que a minha alma quer isso. Quer parar. Minha alma, os desafios, os problemas, né? Pessoas. Quantos filhos já entraram, já foram embora? Quantas pessoas saíram, caluniando, foram embora? E a gente nunca foi atrás dessas pessoas para bater de frente com elas. Quantos destratos a gente já teve também dentro da igreja? A gente não expôs ninguém na internet, a gente nunca expôs ninguém em cima de um púlpito. Nunca usei um púlpito para lavar roupa. Nunca fiz isso. Sempre direcionamentos para a igreja inteira, no coletivo, né? E isso foi marcando nosso coração, porque a gente sente dor. Quantos de vocês já não sentiram dor de pessoas que falaram de você? Quantas dores você já teve de pessoas virarem as costas para você? Quantas vezes vocês passaram por isso? Parente, família, amigos, quantos? Ambiente profissional, quantas vezes você passou por isso? Inúmeras vezes, eu passei por várias vezes junto com a minha esposa. Quantas vezes ela me viu chorando, às vezes no silêncio, cara fechado, às vezes em casa, pensando, eu acho que é melhor desistir de tudo. Não por causa das pessoas, mas por causa da pressão. As pressões, elas fazem a gente, ou amadurecer, ou a gente desistir. E se a gente desiste é porque a gente está pendurado na parte da alma, emocional. Então a gente quer aliviar a nossa carga de dor, mas não alivia nada, porque você vai abrir algo que Deus confiou em você e você vai ter um dano maior lá na frente. Porque você está deixando vidas, deixando de cumprir um propósito. Então, às vezes, você desiste de algo na sua vida, você está desistindo de algo que Deus colocou sobre você. E eu achando que eu aliviando a minha dor era largar tudo. Quantas vezes, irmão, quantas vezes a gente já entrou dentro dessa casa e a gente viu coisas que não estavam de acordo com a gente.
melhor lugar para se estar. Ainda é o melhor lugar para estar. Porque na sua casa vai ter problema. E lá o problema ele é forte, ele é real. É ou não é? É real. Na igreja você vai ter, mas você vai só viver isso aqui, tipo, quinta e domingo e já acabou. Mas quem trabalha na igreja todo tempo, pastor, ministros, pastores auxiliares aqui, é problemas que chegam. São os desafios para a gente poder entrar em cenários novos, para a gente aprender a lidar com cenários novos. Então toda coisa nova que chega na igreja, eu não olho mais como algo assim, agora danou, agora eu vou largar tudo. Agora é a hora de eu viver minha vida com a minha esposa, porque quem não gostaria de viver uma vida assim, sem responsabilidade, nada com outro lugar, tipo igreja? Quem não gostaria de, no final de dia, de tarde, no domingo, ir para um shopping, dar um rolê, chupar casquinha e não ter compromisso com a igreja? Levante a mão, por favor, sem me tirar Santa Ceia. É ou não é? É da hora, cara. É muito bom. Mas quantas vezes a minha vontade não é a vontade de Deus? Só que durante a semana a gente vai compensando. E os domingos não é sobre mim, é sobre o que Ele vai fazer. Não é sobre a minha melhor roupa, não é sobre a minha estética física, é sobre o que Deus vai fazer nas vidas. Então, quando eu acordo de manhã, pensando na palavra, é o que Deus vai fazer à noite na vida das pessoas. Então, esses 11 anos, sim, eu tive vontade de deixar. E se você falar assim, você é um pastor fraco, o problema é teu. Todo mundo está sensível, meu irmão, sujeito à dor, à fraqueza. Mas quantas vezes de verdade eu falei, não aguento mais. Eu puxei um pouco o freio para cuidar da minha esposa. Ela já está ótima. Já briga comigo, tá ótimo. Tá boa. Tá ótima. Tá ótimo. A tua filha que falou, tá ótima. Então, são os precalços, os desafios que vêm ministerialmente para a gente parar. E eu não queria que os 11 anos fosse só mais um mês de comemoração. Porque Deus colocou no nosso coração que seria um ano de consagração. E eu quero desafiar essa igreja, não só viver um tempo de oração, mas um tempo de crescimento. E o tempo de crescimento, irmão, não é você frequentar a igreja todo dia. Não é isso. O tempo de crescimento é o tempo de entrega, de você realmente colocar o teu coração no altar. Sabe o que falta hoje, dentro do evangelho no Brasil? Corações no altar. Não na igreja, no altar. Porque a igreja, a gente vê inúmeras igrejas cheias, mas não significa que essas igrejas cheias estão com corações no altar. Não estou julgando as igrejas, estou falando até da nossa aqui. Não temos que vir aqui pelo entretenimento de uma iluminação legal, um telão que não funciona. É um sinal, irmão, que o telão de LED está chegando. Eita glória, amém? Então, não é sobre iluminação, sobre o pastor legal, nem sou um cara relevante na rede social, meu irmão. Só põe o cachorro Apolo lá correndo, isso. Não sou um cara relevante. Eu não sou um cara bem visto nas redes sociais, porque eu não sou um cara de ficar fazendo vídeo de mim e falando da palavra. Não sou isso. Pastor, você podia fazer. Não faço, não consigo. Cada um tem a sua porção. Minha porção é isso aqui. Minha porção é essa. Se eu tenho 900 seguidores, ou 2.000 seguidores, ou 200 seguidores, está tudo bem. Se eu tenho seguidores na minha casa aqui, que seguem Jesus, está tudo certo. Você está entendendo? Porque o que mostra o quanto é relevante a pessoa não é a quantidade de likes que ela tem no YouTube, ou seguidores que ela tem no Instagram, mas é o quanto você povoou o céu. Quantos seguidores você vai colocar em Jesus? Jesus nem tem Instagram. E é um cara mais famoso que existe. Mais relevante que existe.
Então, quando Paulo fala assim, sejam meus imitadores assim como fui de Cristo Jesus, ele está dizendo assim, ó, você não precisa de nada, nem palco, nem holoforte, você só precisa da palavra. Você tem a palavra? Um homem chega, o centurião chega para Jesus e fala assim, ó, eu só preciso de uma palavra. Aí eu pego isso e levo como o que a gente precisava para a igreja. A gente só precisava de uma palavra para a gente poder fazer o que aconteceu aqui hoje e está acontecendo durante 11 anos. Só a palavra. Você só precisa de uma palavra para a sua casa. Só isso. Está entendendo? Você só precisa de uma palavra. E eu quero ler para vocês, e depois a gente vai continuar sobre esse relato de 11 anos. Eu vou contar algumas coisas que aconteceram durante esses 11 anos, das pessoas que falaram mal, o nome delas, o RG. Brincadeira, estou falando. E tem gente que fala assim, eita, vai falar, eu quero saber. Fofoqueiro. Crente fofoqueiro. Adoro. Deus é bom? Eu vou pedir para o músico tomar um café. Vai lá tomar um cafezão. Tomar uma água. Aí você volta aqui. Já tomou 2 copos. Está no limite dele. Por isso que ele está tocando assim, ó. Te amo, meu irmão. Me perdoa, viu? Acho que ele não vai vir mais tocar na igreja. Abra comigo. Você não trouxe Bíblia hoje, né? Não tem telão. E agora? Tem na livraria. Dá tempo de abaixar o aplicativo da igreja. Estão comigo? Lucas 24, verso 13. Já ministrei isso, mas Deus trouxe essa palavra hoje para o nosso dia de hoje, para essa pregação hoje. Porque tem pessoas que precisam ouvir isso, porque quando eu preguei você não estava, e você vai ouvir. E quem já estava e já ouviu, vai ouvir de novo. Pastor David Robson, pastor americano, já está na glória. A gente ia muito nas conferências no Museu da Bíblia em 2000, 2003. Aí ele falava assim, pregue o sermão, se for necessário 5 vezes, até que aquela palavra seja uma verdade na sua vida. Então, a gente vai continuar até que aquilo venha penetrar no teu coração. E é legal, irmão, é muito interessante, já vamos entrar na palavra, que o pastor e a pastora prega, os da casa pregam a mesma palavra, e aí beleza, aí vem o pregador de fora e fala, aquela palavra falou comigo. Pregamos 30 anos o mesmo sermão, veio um camarada, prega uma palavra e falou no coração dela. Tá tudo bem, que bom. Pelo menos de fora fez o que eu estava lutando fazer 30 anos, né? Encurtou o tempo, eu não vou precisar fazer mais 10. Isso é bom. Amém? Amém. Pegue a sua Bíblia, segure ela, coloque ela no alto assim, se você puder, o seu smartphone. Erga bem alto. Pegue o seu smartphone, seu celular e diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Tudo eu posso. Tudo eu posso. Naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus por essa confissão de fé. Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar com seus filhos aqui, Senhor. E te glorificamos por esse início de 11 anos, Pai, de comemoração. Até aqui o Senhor foi bom e continuar sendo, Pai, até que o seu Filho volte. E nós queremos que a palavra da revelação, Senhor, do Teu Espírito venha sobre nós, revele no nosso espírito coisas que nós precisamos receber, nos direcione, que seja um dia, Pai, de direcionamento. Nós te louvamos, celebramos, Pai, porque não é sobre conhecimento humano, mas sobre discernimento do Espírito. E o Senhor vai nos encher com sabedoria hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Quem está empolgado para o Brasil hoje? Quem está empolgado para Jesus voltar na hora do jogo? Pensou?
todo mundo subindo de amarelinho. Os ímpios vão olhar e falar assim, olha um monte de caneta fluorescente subindo. É os crentes, camisa do Brasil. Eu ia pregar a camisa do Brasil, mas o Senhor falou para não. Mas que bom que você veio, você me inspirou. Amém? Vamos à palavra. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Diga comigo, 11 quilômetros de distância. No caminho conversaram a respeito de tudo que havia acontecido, e quando conversaram e discutiram, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles não foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo quando caminhavam. E eles pararam, ao rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, não é Cleópatra, é Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia fazer a redenção em Israel. E hoje é o 3º dia, desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram até de manhã, bem cedo, ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjo, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Na parte histórica, lendo na parte da teologia, esses 2 discípulos andavam com Jesus. E 3 anos andando, caminhando, e de repente veio uma péssima notícia para eles, para todos, para Pedro, para João, para Filipe, que Jesus foi morto, crucificado, porque eles assistiram todo o processo. Houve muitas coisas que aconteceram antes. As decepções com eles mesmos, tipo Pedro negando, Judas traindo, vários fatores, né? A repreensão de Jesus, quando os discípulos tinham que estar orando e vigiando, eles estavam dormindo, Jesus repreende eles, e aí de repente vem o exército, prende ele e os discípulos fogem. São coisas que começam a acontecer no meio desse cenário até a crucificação. Eles assistem tudo isso, porque para eles Jesus é um Superman, um profeta que poderia fazer que nem Elias, chamar fogo do céu, e aí o fogo consumir todo o exército romano, o exército de todos que estavam lá, o povo da lei, os fariseus, mas não aconteceu isso, tinha que se cumprir algo. E aí nesse cenário todo, agora Jesus foi crucificado, o 3º dia veio, porque eles também lembraram com certeza, na época que ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou Lázaro, então, Jesus é capaz também de se ressuscitar, se salvar. E aí então, o 3º dia vem, não tem mais expectativa, para eles acaba a expectativa. E aí então, eles voltam, eles saem de Jerusalém, um lugar onde Jesus pediu para que eles permanecessem lá. Eles saem de lá. E eles vão para Emaús, que significa águas quentes, lugar de paz. Eles buscam um refrigério, eles buscam um lugar de consolo. Eles vão para um caminho, eles estão num direcionamento de um lugar onde eles poderiam ter um diálogo entre eles, onde eles poderiam abrir o coração um para o outro. Às vezes é assim que você sai do ambiente profissional, você procura um lugar, vai para um shopping, vai para um bar, sei lá o que você faz, ou vai para a sua casa, ou você anda na rua, ou você fala, hoje eu não vou pegar um ônibus, eu vou andar na rua, eu vou na padaria a pé para espairecer. Aos que, na época, né, às vezes, eu era assim, meu irmão, vou falar algo aqui da minha parte, tá? Eu já fumei cigarro, e quando eu ficava irritado, eu pegava o cigarro e fumava. Quem fuma sabe que é isso, né? Para espairecer. Mas, aqui não era isso, não era esse cenário. Eles, para espairecer, para eles terem esse momento, eles seguiram um caminho, um lugar, um refúgio que eles acharam.
Eles estão lá conversando, se razoando entre eles. O assunto era sobre Jesus. Jesus morreu, Jesus já era, Jesus acabou, Jesus não vem. Ele não veio para salvar a gente. Então não tem lógica a gente ficar em Jerusalém, porque Jesus não está lá mais. Às vezes é eu e você hoje. Eu não vou mais estar na presença de Deus, porque Deus não está mais me vendo, não está me assistindo mais. Então eu vou buscar um lugar de refúgio. Aí você procura um escape, você vai para algum outro lugar. Nesses 11 anos a gente assistiu muitas pessoas tomando decisões de ir para Emaús, procurando um lugar de conforto e consolo. Mas Jesus lançou uma promessa que ele voltaria. Mas ele não falou a hora para os discípulos, ele falou o dia. O terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas não falou a hora que ele ia aparecer. Você entende? Às vezes a gente fica na expectativa de um horário que a gente quer, porque a gente quer ouvir aquilo que a gente deseja para trazer um consolo para a gente. Porque se não vier a resposta, eu vou continuar em Emaús. Mas tudo bem, Emaús é um lugar onde Deus quer te chamar hoje, porque é o lugar da reconexão. Emaús não é o lugar só da tristeza, é o lugar de encontro. E de repente você está tão distante de Deus, mas Ele está tão próximo que você nem percebe. Nesses 11 anos, a pergunta para essa igreja, e até para mim mesmo, é o quanto eu fiz nesses 11 anos para o Senhor. O quanto eu entrei em caminhos de Emaús, falando que Jesus não fez e não está me vendo. São 11 anos de reflexão que eu preciso ter também. O quanto eu me dediquei a acreditar que Ele faria. Porque aqui a gente pode pegar essa palavra e colocar algo muito sobrenatural aqui. Porque a gente deseja um milagre, mas a gente não quer a companhia. A gente deseja a manifestação de algo forte para nos impactar, para a gente seguir. Mas às vezes o aditivo é você abrir os seus olhos e ver que Ele está com você em qualquer lugar. E aqui fala que Jesus ele não pressionou os discípulos no caminho. Jesus não pressionou eles. Jesus não interrogou eles, falando assim, olha, porque lá eles não estavam numa posição de pecador. Estão comigo? Às vezes o lugar que você está passando esse processo, você está te fazendo você se sentir pecador. Você pode ter tomado sua cerveja semana passada. Você pode ter brigado com fulano, ciclano, beltrano ontem. Isso não te faz pecador. Você só errou o alvo. Está entendendo? E aqui os discípulos, Jesus poderia olhar e falar assim, você saiu do meu caminho, você, Cleopas e esse rapaz aí, saiu do caminho. Podia repreender, deixa eu buscar eles para falar para eles aqui que eles estão no lugar errado. Eles tinham que estar lá em Jerusalém. Mas tudo bem, eles não estão lá em Jerusalém, mas Jesus sabia que iria existir consequências da morte dele. Porque era um novo cenário ministerial para Jesus, agora trabalhar nos homens que eles não sabiam lidar com a fé. Jesus estava experimentando algo agora com a incredulidade dos homens. A gente ouviu uma pregação nossa aqui no domingo sobre Tomé. Jesus não questionou Tomé, ele ouviu no espírito Tomé questionando, se eu não tocar, se eu não colocar a mão, se eu não fizer, tudo bem. Jesus foi ter um encontro com Tomé. Então Jesus começa a arrumar a casa agora com encontros. Os lugares de tristeza é o lugar onde Jesus vai se apresentar agora para os discípulos, para ter um encontro, para curar e cauterizar as marcas e feridas. Pode ser que Jesus pode ter trazido um dano para eles, mas não é o caso. Jesus não trouxe um dano, trouxe uma palavra para eles. Eles precisavam crer, eles precisavam acreditar nisso e está tudo bem. Jesus não olha para ele e fala assim, olha, vocês erraram, vocês pecaram, vocês saíram de Jerusalém, vocês estão no caminho errado. Não. Jesus vai até eles. Jesus tem um momento de intimidade com eles, porque agora é um momento de comunhão. Não é uma mesa, mas é um lugar de andar. É um lugar de andar com Ele. Emaús não é só um lugar de conexão, é um lugar de intimidade. Porque agora Jesus começa a conhecer o coração deles. E só conhece o coração quem anda do lado. Você só conhece Jesus se você andar com Ele, meu irmão. E Ele quer conhecer o seu coração hoje. Eu não sei qual é o caminho que você está, eu não sei qual é o Emaús da sua vida, mas Jesus está com você em todo o tempo, você nem percebeu.
11 anos Ele está conosco e eu não tenho percebido às vezes. Ele está nos detalhes, irmãos. Às vezes não é na igreja que Ele se manifesta, às vezes é num detalhe na sua casa, no ambiente profissional, no trânsito, no carro, na condução, ou no mercado. Ele se manifesta porque Ele está com você. Ele não estava preparando um lugar para encontrar com Cleopas e o outro rapaz, em um lugar como Jerusalém. Ele falou, tudo bem, eles estão em Emaús, eu vou lá. Ele só quer que você sinalize, aonde você estiver, Ele quer estar lá com você. Essa manhã, Ele quer ter um encontro com você. Então Jesus começa a ouvir agora o abrir do coração deles. Porque a única coisa que eles carregam dentro deles é a decepção. Quando nós temos frustrações e dores, a gente não consegue falar coisas boas. É ou não é? Não conseguimos. A gente só fala de dor, irmão. E essa palavra serve para mim. Porque às vezes eu quero mudar alguém da igreja, eu quero mudar algum irmão com uma palavra de renovação através da palavra de Deus. Mas às vezes não vai motivar ela, eu preciso ouvir ela. Que às vezes o desabafo dela vai trazer cura para ela. E Jesus faz o que agora? Só ouve. E nos estudos falam que eles andaram quase umas 3 horas. Que tempo de mesa poderosa, hein? 3 horas. Para ouvir as dores. Para ouvir o coração, para mapear tudo o que eles precisavam receber ao final da caminhada. Jesus só precisa de um tempo com você, para Ele colocar no que você precisa hoje. Ele só precisa desse tempo hoje, precioso, aqui, agora, às 11h24 da manhã. Cara, a gente está no culto de manhã. Meu Deus, é muito de Deus isso. Ele só quer um tempo com você hoje. Tudo bem que você tem as suas dores. Mas ao final da caminhada, existe um outro ambiente onde Ele vai levar. Porque agora, quando o coração começa a se derramar, a se entregar. Uau! Esses 2 homens falam para Jesus, já é tarde. Quem é, irmão, na sã consciência, que não conhece alguém, chama para entrar dentro de casa? Porque a Bíblia está dizendo que eles não reconheciam que Jesus estava com eles, porque os olhos estavam impedidos. E se os olhos estão impedidos, é porque as dores e os traumas são grandes. Porque a maior vontade deles é derramar o que eles sentem, do que enxergar o que está do lado deles. E está tudo bem. E agora, na sã consciência, vamos lá. Você consegue chamar uma pessoa que você não conhece para comer na tua casa? Não tem como. Nos dias de hoje, então. Esses 2 homens chegam para Jesus e falam assim, já está tarde, está anoitecendo. Repouse em nossa casa. Fique em minha casa. E Jesus não fala assim, não, que a gente é gentil, né? Não, mas Jesus tinha que cumprir algo. Jesus precisava transformar aquela intimidade no partir de novo do pão. Trazer a revelação de novo para eles, eu estava na ceia também. Eu vim chamar vocês para celebrar comigo de novo. A ceia é o lugar de reconexão. A ceia é o lugar da renovação da aliança. A ceia é o lugar de onde você vai entender o propósito de Jesus sobre a sua vida. A ceia é o lugar onde você jamais deveria ter saído da mesa. A ceia é onde vai revelar o que Ele tem para a sua casa e para a sua vida. Mas antes da ceia tem que ter uma intimidade em Emaús. Porque se você não entender o que acontece com a aliança, você não entende.
o que vai acontecer com a sua vida. Para você entender a aliança, para compreender o amor dele, você tem que deixar primeiro ele te encontrar. Porque esses discípulos, eles participaram de muitas coisas, muitos feitos, e é assim a igreja. Um evento como esse vai marcar corações. Nossa, que culto maravilhoso. Amanhã a gente vai ficar no WhatsApp, eu postando store. Nossa, que culto poderoso, que palavra maravilhosa. Ótimo, legal. Mas aí a igreja não vai estar com você lá, na terça, na quarta, na quinta. Mas Jesus vai. Então o que Jesus faz agora é, primeiro, conectar o coração deles, para eles entenderem o propósito da aliança. Jesus está chamando você hoje para estar perto dele de novo. Jesus está chamando a tua atenção hoje no caminho. Não é você que vai chamar a atenção dele, é ele que vai chamar a sua atenção hoje. Ele só quer encontrar você no lugar onde você está. E está tudo bem onde você está. Não fique envergonhado do que você tem feito. Ele vai encontrar onde você estiver. O que ele quer é só encontrar o teu coração. Ele só quer você. Não é o lugar, não é o cenário. Para ele não importa, para ele isso é relevante. Não importa, meu irmão. Ele quer encontrar é você. E o quanto você está disposto hoje a abrir o teu coração para ele encontrar você. Aonde? Aonde você está hoje? O que te faz esquecer? Às vezes a gente acha que o nosso sentimento, né, o orgulho. Eu vou falar como pastor, irmão, porque o pastor também é psicólogo. É ou não é? É. Que a gente ouve muito. E pastor também é pai, é mãe. A gente direciona os mais novos, os mais velhos, né? E quantas as pessoas elas ouvem, mas elas não querem seguir. Está tudo bem, eu não sou dono delas. Mas a gente vê a tristeza das pessoas andarem só. E andar sozinho é carregar dores. E a Bíblia fala aqui que eles estão sozinhos. E esse 2 em 2, como um ia ajudar o outro desse jeito? Se a Bíblia fala que Jesus fala assim, ó, ande 2 em 2 para que quando um estiver fraco, o outro esteja forte para, né, erguer o seu irmão. Não é assim? Mas aqui não tem como. E Jesus vê a deficiência, a necessidade deles. Fala, deixa eu ser o terceiro. Jesus quer ser o terceiro na tua vida, Jesus quer ser o primeiro, Jesus quer ser o segundo. Ele quer ser algo para você. O que você quer que ele seja para você hoje? Ele quer ser algo para você hoje. Então Jesus foi lá como um pescador. Os homens, os discípulos, a maioria eram pescadores. Jesus foi um pescador nessa hora. Ele deixa eu ir lá em Emaús. Tem 2 perdidos lá. A cabeça e a distração deles está no que aconteceu no fato, mas não na revelação que eu trouxe. Deixa eu resgatar o coração deles. Ele foi lá resgatar o coração deles. E resgatando o coração, resgatou a esperança, resgatou o amor, resgatou o propósito, resgatou o chamado, resgatou a alegria, resgatou a identidade. O que falta para você, Deus vai resgatar hoje para você. Você perdeu a identidade, Deus vai resgatar a sua identidade. Você perdeu a alegria, Deus vai resgatar a sua alegria hoje. O que você perdeu, meu irmão, não importa. Para Jesus, Ele é capaz de resgatar de novo para você. E aonde você estiver, Ele vai te encontrar hoje. E quando há uma conexão, de novo, quando eles entram e Jesus parte o pão, esse partir o pão, aqui tem 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, brincadeira até não. Quando ele parte o pão, os olhos se abrem. O partir do pão significa agora, o dono da aliança, ele está rompendo visões.
Porque se ele colocou a mão sobre o cego e enxergou, o paralítico andou, apenas um pão, o partir do pão, traz visão espiritual. Porque o Senhor resgatou agora o discernimento espiritual sobre a vida deles. E eles nem tinham o Espírito Santo ainda, mas trouxe um discernimento, um entendimento de quem era aquele que estava com eles. Porque há uma lembrança para eles de como foi a ceia. E eu acredito que Jesus partiu da mesma forma que partiu na ceia, o pão. E eles falaram assim, não nos queimou o coração que ele estava todo tempo com a gente. E Jesus falou assim, mano, vocês são tudo fraco. Não. Jesus só falou assim, olha, tudo bem, estou aqui. A Bíblia diz, verso 33 ao 35. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11, o que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão. Cada um vai ter a sua história de intimidade com Jesus. Pedro teve de uma forma, Tomé teve de outra forma, João teve de outra forma, aleluia. E esses dois irmãos, que nem faz nada, não aparece nada em Atos dos Apóstolos, mas com certeza estão junto com esses discípulos, com os novos apóstolos, mas eles estão aqui como protagonistas de algo. Jesus quis marcar uma história na vida deles, como foi o encontro deles. Cada um na sua particularidade, na sua singular ali. Jesus fez algo diferente sobre a vida deles. Pedro ouve. Os discípulos estão lá. Ele apareceu na porta com a gente, mas para mim ele apareceu no caminho de Emaús. Tomé pediu o toque de dedo, mas ele apareceu para mim no caminho de Emaús. Eu chamei ele para minha casa. Tem casos que Jesus aparece para revelar aquele que está incrédulo, mas tem casos que a gente convida para ele entrar na nossa casa. Esses discípulos, eles não estavam incrédulos, eles só estavam com dores. Eles estavam carregando traumas dentro deles. Eles só falaram, fique na minha casa. Jesus entra na casa dele. Tem casos que um homem está lá e Jesus se oferece a estar na casa, como Zaqueu. Mas tem casos especiais que Jesus só quer trazer a cura no caminho, para entrar dentro de uma mesa e mostrar para ele, falar assim, ó, vocês já foram curados no caminho de Emaús, o lugar de paz se transformou num lugar de conexão. Então, para você ser cheio do Espírito, para você estar impregnado da essência do Espírito, porque esse ano é o ano da consagração. Eu creio em nome de Jesus, meu irmão, que está chegando um novo avivamento sobre esta igreja. E para acontecer um novo avivamento, Jesus vai buscar pessoas em Emaús. Vai resgatar a sua identidade hoje, vai reativar chamados hoje em nome de Jesus. E para ser cheio, irmão, acontece algo muito poderoso. Em João 4, 23 e 24. Por que Jesus fez isso, pastor? Por que Jesus fez isso com os discípulos? Por que ele não se revelou naquela hora? Porque tudo tem um tempo. Mas vem a hora, e já chegou, João 4, 23 e 24. E já chegou, olha para o teu irmão e fala assim, a hora já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura. O que Jesus estava fazendo lá? Procurando os verdadeiros adoradores. Eles não vêm prontos. Olha para o teu irmão e fala assim, você não vai vir pronto. Ele não quer você pronto. Ele quer você disponível. Aleluia. Ele vai lá procurar e acha eles. Coloca a mão no teu coração assim, fala assim, a minha vida importa. Se importa sim, meu irmão. Se importe com você. E aí diz,
Parte B, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito. Quando você aceita Jesus, você automaticamente agora tem um espírito recriado. O que é um espírito recriado? Agora não é mais as obras da carne, mas agora os dons do Espírito estão disponíveis sobre a sua vida. Agora você tem a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito de Deus preenche a plenitude do homem. Você está entendendo? A plenitude do Espírito de Deus agora preenche a plenitude do homem. Você passa, aceitando Jesus, você passa a ser pleno em Deus. Cheio. Agora você tem uma nova natureza. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então Jesus andou com esses homens, então tem algo novo na vida deles. Então eles precisam ser cheios do Espírito. Porque Jesus está falando assim, eu busco verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não tem como adorar na carne. Só no Espírito que discerne que as coisas espirituais. Então eles estavam na carne lá. E eles eram adoradores. Mas eles estavam na carne. Mas Jesus precisa arrumar algo. Jesus vai até Emaús. Muda o coração deles. Conecta eles de novo. Porque quem está conectado no Espírito não chora por contas que perderam as coisas. Não estou falando que você não pode chorar, irmão, por perdas. Você vai perder, vai acontecer coisas. Infelizmente acontece, são coisas que acontecem na vida. Durante 11 anos a gente perdeu pessoas aqui na igreja. Recentemente a gente teve uma perda aqui de um jovem que era da nossa igreja. No dia que nós mudamos de prédio, eu estava batendo o último carpete. O meu pai foi a óbito, Covid. Numa quarta-feira. Quinta-feira eu estava pregando aqui. Perdas vêm. A gente chora luto, a gente se derrama, a gente perde pessoas. O Flávio perdeu o pai dele recentemente também. Então coisas acontecem. O que não pode acontecer é o que Deus liberou e a gente pegar aquilo como dor que não aconteceu. As coisas vão acontecer e aqui eles carregam uma dor. Por quê? E é tão lindo isso. Porque eles carregam uma dor de uma pessoa que eles andaram do lado. Não era de um parente, era de Jesus. Aí eu levo o meu coração a entender essa palavra. Assim, os caras eram apaixonados por Jesus. E está tudo bem, porque eles estavam chorando por conta de Jesus. Não era por conta de alguém que traiu eles. Você está entendendo o que Deus está falando? A sua vida, meu irmão, tem que ser entregue a Jesus. Não pelo que as pessoas falam, que as pessoas fazem com você chorar, se lamentar. Esses 11 anos, Deus me ensinou algo. Para de chorar pelo que as pessoas pensam. Começa a se entregar pelo que eu faço. E aqui mostra duas pessoas que estavam chorando por conta de um Cristo. Uau! Eles se importavam com Jesus. Se você se importa com o que a sua vida é, meu irmão, Jesus vai te encher hoje em nome de Jesus. E aí, porque Deus é Espírito e é necessário que os adoradores adorem em Espírito e em verdade. E aí, Gálatas 5:25, para fechar aqui, para a gente entrar na Santa Ceia e você levantar a sua mão, se você quiser voltar para Jesus hoje, reconectar a sua vida nesse caminho de Emaús, mesmo que você está na igreja, mas você precisa reconectar a sua vida, o seu chamado, é a noite de reconciliação, é a noite de entrega, é a noite de reconectar o seu chamado, voltar a trabalhar na obra, voltar a trabalhar em algum lugar, fazer o ID, meu irmão, porque você precisa dar trabalho para o diabo, para de dar trabalho para o pastor. Vai dar trabalho para o diabo. Que diz em Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo... Quem anda no Espírito, não é flutuando ou atravessando parede. Andar no Espírito é ter uma vida plena, cheia do amor dele. Andar no Espírito é tomar as decisões baseado no que a palavra direciona. Não na sua vontade carnal, mas na vontade espiritual de Deus. A vontade do Luciano era deixar alguns momentos a obra, mas a vontade do Espírito que está sobre a vida do Luciano é continuar perseverando, porque algo grande vai acontecer. Você entende?
Às vezes a gente tem um conflito de trabalho com algum irmão da igreja e a gente não se adapta porque é compatibilidade, né? Às vezes tem problema, algum setor, algum ambiente profissional, e a gente quer desistir porque a gente não está compatível. Está tudo bem, meu irmão. Mas aí eu pergunto para você, o que vale mais, a compatibilidade ou o que Jesus chamou você para ser? Você quer mais um ambiente de paz num ambiente profissional ou você criar um ambiente de paz através do que Deus colocou sobre você? Às vezes a gente quer que a igreja esteja no formato que nós precisamos. Mas será que para estar num ambiente onde a gente deseja, a gente tem que transformar o ambiente? Zaqueu não tinha uma casa com uma boa fama, mas Jesus entrou na casa dele e transformou aquele ambiente num lugar que não tinha uma péssima fama, mas uma boa fama. A casa foi salva. Só que agora, da porta para fora, depois que Jesus foi embora, a responsabilidade era de Zaqueu manter a casa, no ambiente de salvação. Deus confiou algo sobre a minha vida e sobre a sua vida. A responsabilidade não é das pessoas, é minha. Se Ele confiou algo na minha vida, vai depender de mim agora eu fazer. Ele entrega, agora eu faço. Se eu não faço, eu tenho duas opções. Eu vou para Irmãos lamentar, ou eu não vou para nenhum lugar. Alguns vão pescar e voltar às suas práticas antigas, como os pescadores dos discípulos. Jesus vai lá na beira da praia, faz um peixinho assado lá, um churrasco, e aí eles encontram com Jesus lá. Cada um com a sua particularidade e seu encontro. Cada um com a sua volta da sua prática antiga. E está tudo bem, mas a Bíblia relata que Jesus vai resgatar todos eles. Ah, mas o pastor não vai. Eu não sou Jesus, irmão. Não sou. A maior decepção das igrejas é confiar demais no que o pastor pode oferecer, o que elas querem. Esses 11 anos, pessoas depositaram tanta coisa em mim, que eu me cobrei tanto em poder oferecer para elas, e eu não consegui entregar. E aí a decepção vem porque elas falaram, eu esperava mais de você. É tipo Batman e Superman, né? Você é fraco, eu esperava mais de você. E eu me cobrar. E o Senhor falou assim, você não é todo mundo e você não é eu. E a mesma coisa eu quero falar para vocês. Você não é todo mundo, como a mãe fala, né? Não é assim? Você não é todo mundo. Quantas mães não falaram isso para vocês, né? As mães, acho que falou isso, né? Você não é todo mundo. Ah, eu quero ser igual ao meu amigo. Você não é todo mundo. Então a gente não é todo mundo. E a gente não pode estar em todos os lugares como, né, a onisciência do Espírito, né? A onipresença de Deus em estar em todos os lugares. Mas o que você pode fazer hoje, você pode fazer hoje. E faça com excelência. Jesus resgata eles e conecta eles para eles serem cheios do Espírito em Atos dos Apóstolos. Hoje Deus está reconectando a igreja, pessoas, famílias, casamentos, para encher. Meu irmão, nós vamos ser cheios do Espírito. Em Atos dos Apóstolos, eles estão reunidos num lugar. Agora, num lugar certo, onde Jesus pediu. Eles falam, não vão para Jerusalém, não vão para outros lugares, fiquem aqui. Depois vocês vão para outros lugares pregar, Samaria, Judéia, mas fiquem em Jerusalém. E aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles estão reunidos, e aí de repente vem algo muito maravilhoso chamado Espírito. Espírito Santo, a promessa chega. Porque agora não teria mais Jesus para encontrar eles no caminho. Um Emaús ou pescando. Agora o Espírito vai estar dentro deles. Oh, glória! Não vai ter mais aquela dependência física. Agora eles vão depender da vida deles de entrega. Uau! Todos eles, Cleopas, João, Pedro, eles estavam lá agora, reunidos nesse lugar. Um vento impetuoso entra sobre aquela região, sobre aquele local. Estrangeiros estão lá e de repente começam a falar línguas dos estrangeiros. Tipo grego, ouvindo os caras de Jerusalém, os judeus falando grego, os caras sem instrução, falando línguas estranhas ali, partilho. Não era uma salada mista de língua, mas uma coisa sobrenatural que tirou do âmbito natural e trouxe o sobrenatural. É o céu descendo sobre o ambiente onde eles tinham que estar. E agora eles começam a ser cheios do Espírito. Agora plenos no Espírito.
capacitados para poder fazer o ID. Deus não só encontra você, Deus quer ativar Atos dos Apóstolos na sua vida também. Às vezes a gente tem uma cultura de só querer receber um milagre, mas não ser usado para Deus na obra. Porque a Bíblia fala em atos, significa atos, ações dos apóstolos. E agora eles começam a fazer sinais miraculosos. O lenço de Paulo curava, a sombra de Pedro curava. Agora eles estavam tão cheios do Espírito que nada poderiam parar eles. A gente vai estar tão cheio esse ano do Espírito que nada vai parar esta igreja. Nada vai parar você. Nada vai parar a sua casa. Nada vai parar os seus sonhos. Nada, 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 nada. E que Emaús seja um lugar de conexão para algo grande. E eu vou fazer algo diferente. Se você deseja isso hoje para a sua vida, reconectar, reativar chamado, aceitar Jesus como Salvador, eu quero que você venha aqui na frente. Pode vir na frente, não tem problema. Reconectar chamado. Sair de Emaús curado, sarado, está com trauma, está com dor. Vem, pode vir, não tem problema. Eu quero orar pela tua vida, isso. Eu sei que tem mais gente, mas pode vir, irmão, vou respeitar o teu tempo. Noite de alegria, noite de partir pão. Escute, diabo, um grande exército se levanta hoje com mais força, porque nesses 11 anos, Deus está levantando uma nova comitiva do teu evangelho. Ninguém vai parar o seu povo, Pai. Ninguém vai parar. Nós queremos declarar coisas poderosas sobre a vida dessas pessoas, Pai. Que a transformação chegue sobre elas. As mudanças aconteçam. Oh. Enquanto nós estamos orando, o Senhor tira os traumas, as dores. Seja cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Oh, cheio do Espírito. Ele se importa com você. Mas queima ele, queima por dentro. Oh, xerebaente cotaraço. Oh, cheia do Espírito, cheia do Espírito, cheia do teu Espírito. Embriaga-os, Pai, com o teu Espírito, não com dissolução, mas com o teu Espírito. Mais o teu Espírito. Oh, cheios, renovados no teu Espírito. Roia baianeos. Haha. Xerecao, xereba. Fernanda, vem cá, rapidinho.
Ela já vai cantar com vocês. Vem aqui. Vem cá. Ore por ela. Derrame tudo aquilo que você tem. A essência que Deus derramou sobre a sua vida. Peça para ela. Cheia do teu Espírito. Irmãos, não é a dor, não é o lugar de sofrimento, é o lugar de abrir o coração. Oh. Só saiam, só abram o coração. Irmãos, é o lugar que vai marcar a história. É o lugar de conexão, de reconectar o coração. Cuida dos coraçõezinhos. Força ela. Dá força a ela. Dá força a ela.
Mais para você. Deus quer derramar porções novas. Você não entendeu? Algo grande, sobrenatural está acontecendo sobre essa igreja agora, sobre a sua vida. Quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia! Uou! Você está pronto para celebrar? Então fique pronto. Deixa eu perguntar algo. Alguém ficou sem cálice, sem pão? Levante sua mão. Entrou na igreja e não pegou o suco e o pãozinho. Levante sua mão, fica com a sua mão levantada. Alguém, por favor? Aqui. Quem? Fiquem de olho, gente, que eu não consegui enxergar direito. Não pegou o suco e o pão. Levante sua mão. Ah, pastor, eu não sou batizado. Não, meu irmão. Deixa eu te explicar sobre a ceia. Na Bíblia não fala que você tem que batizar nas águas para tomar Santa Ceia. Participante da ceia é quem tem aliança. Se você aceitou Jesus, você é uma nova criatura em Cristo. Você reconhece que você faz parte dessa aliança. Você pode tomar Santa Ceia sim. Então, se você já aceitou Cristo como Salvador, você tem direito à ceia. Aonde você está? Você não pegou ainda o cálice? Levante sua mão que alguém vai levar para você. Todo mundo pegou? Todo mundo pegou? Glória a Deus. Vamos celebrar? Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso sim. Jesus, Jesus, aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive pra sempre. Ressuscitou.
venceu. Santo, Santo, cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo, Ele é santo, Ele ressuscitou. A morte não venceu, a morte não venceu. Aleluia. Deus é bom. Em todo o tempo, Deus é bom. Amém? Você está pronto? Deus é lindo demais. Pegue o seu pão, o seu cálice, se prepare. Que privilégio. Primeiro domingo de festividade com Santa Ceia. Amém? E de manhã. Mas no próximo domingo vai ser às 18h30. Se o Brasil for para o final, aí eu creio que vai ser o último culto, não é isso? Não, deve ser 19. Vai ser de manhã também. Eu acho que eu sei quem foi que falou isso. Quem sabe, levante a mão. É a Fabi, fala a Deus. Amém? Vamos lá, meu irmão. Feche seus olhos um instante. Vamos falar um pouco com Deus. Pai, só gratidão. Nesse início de 11 anos, um ano da consagração, um ano da entrega, de jejum, um ano de discipulados, de conversões e restaurações. Quantas vidas, Pai, nós vivenciamos restauradas, casamentos restaurados, famílias reestruturadas, chamados reativados. Hoje foi um dia de festa, ainda está sendo.
Mas o mais importante de tudo é isso, a mesa, a ceia, que o Senhor nos direcionou até que o Senhor volte para celebrar o corpo e o sangue de Cristo. E nós queremos celebrar isso agora em nome de Jesus. Na noite da celebração, ele pegou o pão, ele agradeceu, porque é importante que a gente venha agradecer na nossa casa o nosso café, nosso almoço. Jesus agradeceu, ele partiu o pão. Foi da mesma forma na casa dos homens do caminho de Emaús, ele partiu o pão. Ele deu graças e ele partilhou com seus discípulos. E eu queria que você partilhasse com alguém do teu lado o pão. Amém? Levanta ele. Eu vou orar pela sua vida agora. Eu e a pastora, nós declaramos, como família Novo Tempo, como pastores dessa casa, que o que você está fazendo agora, os seus filhos, a sua herança, estará fazendo a mesma coisa. Os seus netos estarão fazendo a mesma coisa. Enquanto ele não vem, gerações vão fazer. Consagramos o pão, Pai, diante de Ti. E tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Comamos o pão. O cálice você não vai trocar, porque a aliança é única. E ele fala algo sobre a aliança que não é uma aliança antiga, que vem de anos, e nem desprezando as alianças que tinha com Moisés, Noé, nenhum dos profetas ou os heróis da fé. Ele fala sobre uma nova aliança, mas uma aliança superior. Então ele pega o suco e ele faz uma aliança, um pacto de aliança de amor, de propósito. Você precisa entender o que é a ceia na igreja. É um cumprimento de propósito, é uma aliança. Não é um rito espiritual de seita. Isso aqui é uma aliança de amor. E ele trouxe essa aliança para aqueles homens também, que estavam no caminho de Emaús. E quando a gente tem aliança, a gente está propício também a sentir dores. A gente tem aliança, a gente também chora. Mas a aliança, toda vez que a gente olha para a aliança, ela traz esperança de que essa fase vai passar e está tudo bem. Porque ele não me deixou, porque ele fez uma aliança comigo. As pessoas nos deixam, irmão, mas Jesus nunca vai deixar você. E ele fala: eu não vou vos deixar. E ele dá o Espírito para eles. Mas ele fala algo. Ele representa através de uma taça. E ele fala: essa aliança representa a aliança do meu sangue, a nova aliança que eu faço com vocês. Fazer isso em memória de mim. Bebamos o cálice. Eu quero que você ainda no Espírito, você continue orando. A gente já vai encerrar. Eu quero que você seja grato por Deus. Tudo que Ele fez. Eu pedi para a pastora, a nossa mãe espiritual. Nos Estados Unidos se chama mama. Em outros países da Europa ou Ásia, fala mama. África, mama. Ela não é a nossa mama, mas é a nossa mãe espiritual, a nossa pastora. E nada melhor que o pai, a paternidade espiritual e a maternidade espiritual venham orar pela igreja, pela sua vida. Porque
eu sou a figura do pai, do homem, do provedor, do sacerdote, mas aqui tem a figura da auxiliadora, da pastora, da mãe, da fortaleza, da Mulher Maravilha, das mulheres bonitas da igreja. Vocês querem se sentir bonita? Olha para a pastora. Ela é linda, irmão. A gente tem que se espelhar em pessoas, não é? Então, eu me espelho em muitos homens de Deus. Não que eu não seja o que Jesus quer que eu seja, né? Mas eu me espelho em homens de Deus. Quando eu era adolescente, eu me inspirava em uns heróis. Alguns meio barrigudinho. Eu queria ser um Brad Pitt. Tudo bem, irmão. Deus tem outra porção para você, mas se espelhe, continue. Eu queria ser um cara todo malhado, mas não sou, porque eu não faço. Tem que fazer para ser. Mas enquanto você não é o que você gostaria de ser, mas você pode ser o que Deus quer que você seja. Seja. Esse é o mais fácil. Não é difícil, não, é mais fácil. Então, se espelha em alguém na igreja que chama a tua atenção como ministro da palavra. Tem pessoas na nossa igreja, sabia que eu me espelho e me inspira muito? Alguns ministros aqui na igreja. Não vou falar os nomes, senão você vai ficar com ciúmes. Mas tem pessoas que me espelham muito, me inspira bastante. Tanto homens como mulheres. Então, tem uma figura aqui que você pode se inspirar. Guerreira. Sua pastora é bem guerreira. Amém? Ora por nós, meu amor. Chegamos aqui 11 anos, né? Glória a Deus, o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor nos ajudou. E eu louvo a Deus porque estamos juntos. Nesse propósito divino que não é do pastor, não é meu, não é de ninguém, é do Senhor. É só Ele, para Ele, todas as coisas. Vamos encerrar essa celebração. Eu não considero um culto. Culto é aquela coisa meio metódica. Eu celebro. Quando eu venho na igreja, eu celebro ao meu Jesus. Porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E se estamos vivos de pé, mesmo com lutas, mas de pé, é porque Ele tem nos ajudado. E no coração do Pai, há prazer de te ver na casa dEle. E é exatamente aquilo que Luciano falou. Que a igreja aqui de quinta e domingo, mas que de segunda a sábado você seja a igreja do Senhor no seu lar. Você seja a igreja do Senhor no seu serviço. Você seja a igreja do Senhor aonde os teus pés estiverem. A presença, a plenitude do Espírito Santo possa estar com você e através de você. Queridos, eu amei o culto de manhã. E não vou mentir, eu sou uma pessoa muito noturna. Eu gosto da noite, eu gosto de cultos à noite. Mas eu amei essa experiência do culto da manhã. Vi que metade vibrou, metade não. Queridos, fiquem tranquilos. Domingo que vem, 18h30, estaremos aqui. Inclusive, é o meu aniversário, não esqueço, hein? Estarei ministrando no dia do meu aniversário. A palavra vai ser rejuvenescimento. Brincando. Amém, queridos? Muito obrigado pela presença de vocês. Que eu sei que não foi fácil para muitos de nós levantarmos de manhã, estarmos aqui. Mas que lindo que você deu a sua boa parte. Logo nas primeiras horas do dia. Mas não esqueçam, continue dando sua boa parte ao longo do domingo. E na segunda, e na terça, e na quarta, e todos os dias. Fechemos nossos olhos. Deus maravilhoso, neste momento, nós te louvamos. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. Pai, nós te louvamos sobre a vida de cada um que aqui veio com o coração
sincero, com a alma, Senhor, em expectativa e com o espírito disponível a receber de Ti. Pai, nós Te louvamos porque estamos aqui, porque nós amamos Te adorar em espírito e em verdade. E Te pedimos que nessa plenitude, nessa porção maravilhosa que recebemos nessa noite, que ela possa estar nos acompanhando, dê ordem aos seus anjos a nosso respeito, e que essa plenitude possa estar nos acompanhando o domingo inteiro, e a segunda, e a terça, e todos os dias. Que possamos, Senhor, estarmos disponíveis como a terra, porque não sabemos a hora que o semeador jogará a semente. E que estejamos com alegria, rejubilando, celebrando e aguardando tudo aquilo que vem de Ti. Pai, nos leve em paz, em segurança aos nossos lares. E nos conceda, Senhor, uma semana abençoada. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, porque estamos bem certos que aonde há uma petição, há uma resposta divina. Muito obrigada, papai, nós chamamos. Jesus, nós chamamos. Espírito Santo, nós chamamos. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas. Amém. Último recado rapidinho para você ir para sua casa, fazer seu almoço, seu churrasquinho, assistir o jogo. Assista o jogo com moderação, irmão. Para os crentes a moderação é come leve. Não é beber leve, é comer coisa pesada. Vai ter a EBF dia 18 de julho vai ter a EBF. Tem alguém do Fly aqui? Procura a Tânia lá, você recebe o pessoal lá? Ela vai passar as coordenadas como vai ser a EBF. Escola Bíblica de Férias para as crianças. Então se você tem criança, vizinho que tem criança, amiguinho de escola, né, do seu filho, sobrinho, não é só para os da igreja, é para criança de fora também, tá bom? Então dia 18 vai ter a EBF aqui na nossa igreja, no dia do meu aniversário também. Olha a gente já. Procura a irmã Tânia, vem cá, irmã Tânia, rapidinho. É a ministra Tânia, é a líder do Fly. Para quem não sabe, o Fly Kids é o departamento infantil da igreja, amém? Procure a irmã Taninha, essa jovem mãe linda, amém? Então procure ela e fica aqui com a gente que já encerra junto com a gente. Então, você pode procurar ela. Sobre o Fly, para quem não sabe, o Fly é uma casa que tem aqui na frente, depois de duas casas, né? 2 imóveis, é uma casa de vidro, é onde o departamento infantil lá acontece as ministrações. Lá não é um lugar para retiro da criança ficar brincando, jogando as coisas, não. Lá é o lugar de receber palavra. Amém? Então, assim, se você falar, meu filho, jogaram não sei o quê, meu irmão, não tire a criança do Fly, procura averiguar primeiro o que aconteceu, converse com as líderes, né? Então, criança daqui a pouco está se abraçando e está tudo certo, entendeu? Que às vezes é isso, né? Por causa de uma coisa, pai e mãe é muito protetor, né? Mas deixa as crianças se entender. Quando a gente era pequeno, a gente tomava uma pedrada na cabeça, tinha marca de ponto e subia chorando, sangrando. Ah, isso vai passar, né? Não é assim? Metia um metelate lá, aquela pastinha, aquela palhinha lá, do capeta, aquilo lá ardia, parecia um inferno, e a gente estava vivo. Não é? Irmão, a gente sobrevive. Agora tem aqueles negócios, band-aid, spray, tem que ser Nutella, não, tem que ser raiz, né? Então, criança é isso, amém? Então, invista nos seus filhos, para que eles saiam de lá como ministros da palavra, amém? Lá é formação de jovens mesmo, de líderes. A gente tem aqui adolescentes que estão servindo na igreja que passaram pelo Fly. Eu sou um deles, brincadeira. Amém? Tem mais algum recado, né? Eu posso orar. Se você deseja oração, mulheres e homens, nós temos aqui o Tiago e a Zane. Fica aqui em cima, por favor, para eles verem vocês, que a Zane é muito alta. Sempre vai estar com um adesivo aqui escrito posso orar, tá bom? Então você pode procurar homens, procure o Tiago para oração e as mulheres procurem a irmã Zane para oração. Amém? Então vocês estão mais que dispensados para você ir para os seus lares. Levante suas mãos. Mais um recadinho. Queridos, é rápido. Não sei se vocês observaram o pessoal da casa, que vira e mexe, a gente fica sem transmissão aqui.
Tentamos consertar de todas as maneiras possíveis. Mas chega. Nós iremos adquirir um LED. Uma tela de LED. Conto com a ajuda de vocês, financeira, porque não é algo barato. Mas como a gente sempre é o povo da fé, a gente crê primeiro para ver. A gente não quer ver para crer, a gente crê e depois vê. Nós, essa semana, vamos estar fechando em nome de Jesus. Né? Porque, gente... Quem quer ficar com esse telão antigo? Levanta a mão. Quem quer o telão novo? Amém. Posso contar com vocês nessa ajuda? É algo de um valor muito alto. O pastor vai estar passando no próximo culto. Mas eu creio que, como sempre honramos em dia todos os nossos compromissos, esse também será honrado. Amém? Deus abençoe. Na verdade, a gente já bateu o martelo com a empresa, é uma empresa do Sul. Então ficou R$44 mil o telão de LED. É caro? É. Só que a durabilidade dele é grande. Nós temos o Lucas aqui que mexe com eventos, ele sabe que não é barato equipamento, né, pra gente ter. Mas os preços diminuíram bastante, porque antigamente era 80 mil um telão. Então esse telão vai ser na mesma proporção. É o que a gente pode, é o que o espaço proporciona. A empresa é lá do Sul, eles me chamaram, fez um pré-cadastro e eles prometeram entregar até sexta-feira. Só que eu não bati o martelo para pagamento ainda. Mas eles deram a promessa que se eu bater o martelo e pagar, da entrada, que eu tenho que dar 35% de entrada, e a gente vai parcelar no boleto bancário, porque a igreja não tem cartão de crédito. Então a gente vai conseguir fazer parcelado em 24 vezes esse telão. Então tem muita coisa na igreja que a gente está no processo e no projeto. A gente já comprou a parte de elétrica, porque para quem não sabe, a gente passou por um ato de vandalismo, entraram por cima ali, né? Quebraram toda a parte do painel lá embaixo. Então a elétrica não foi mais a mesma. Então hoje a gente está com o pessoal da igreja, o irmão Evandro, o Marcelo, o David, né? Alguns outros irmãos que estão fazendo um projeto acontecer aqui, painel de energia, com distribuição correta, porque a igreja precisa ter segurança, né? A gente não pode chegar e ligando tudo. Então a gente tem que tomar um cuidado. A gente tem o AVCB, né, do bombeiro, e a gente quer preservar isso, porque, Deus me livre, pega fogo no prédio do proprietário, a responsabilidade é da igreja. E a gente não é só uma igreja comum para frequentar e assistir culto. Não, a gente tem um processo também tudo bonitinho, tanto jurídico como de segurança. A gente quer fazer a coisa certa. E tudo é custo, irmão. Tudo é custo. Então, a gente ontem não, sexta, né, Evandro? Que a gente foi, cadê o Evandro? Quinta-feira, a gente foi na Santil, a gente gastou mais de R$5 mil em equipamento de elétrica, painel, iluminação. A gente gastou, mas a gente fala os valores para você ver que a igreja usa bem o dízimo e a oferta aqui da igreja para, né, a gente fazer. A gente tem equipamento de som aqui que na época a gente comprou, gastamos mais de R$30 mil. Então, por que tudo isso? Porque é qualidade. A gente não quer colocar qualquer coisa para a casa de Deus. Você colocaria uma televisão que você não conhece a marca na tua casa? Não. Mas eu sei que alguns vai no como que é? No busca-busca. E dura pouco, mas tudo bem. Mas a gente quer colocar as coisas boas dentro da nossa casa. E na casa de Deus tem que ter coisa boa também. Você está entendendo? Então, eu quero que você ajude a gente nessa empreitada. Ai, pastor, eu não tenho muito. Meu irmão, o que você ajudar, eu sei que você pode ser ofertante e dizimista, mas estou falando de entrar no propósito. Não estou pedindo dinheiro, estou pedindo ajuda para entrar nesse propósito, para a gente poder acelerar algumas coisas na igreja. A igreja vai passar por uma reestruturação, vai reformar o palco, vai ter iluminação. Essa aqui é a iluminação do irmão Lucas, né? Ele cedeu aqui para o espaço para o evento. Mas eu creio, em nome de Jesus, que a gente vai poder comprar a nossa iluminação, fazer os departamentos. Quem sabe ainda, né? A pastora queima para ter o salão do lado aqui. Mas vamos orar pelo homem, tá? O dono do salão. Você procurou? É. A pastora procurou o homem. Ô Lu, como chama? Eu não posso falar o nome dele, gente. Vamos fazer o seguinte, ore pelo filho do proprietário desse salão. Ok? E pelo vizinho da igreja. Eu nem sei quem é esse vizinho. Ah, eu tô? Tá bom. Ore, por favor. Porque ele não quer locar. Não quer. Para nós. Então eu conto com o seu
Ore por ele, abençoe a vida dele, abençoe a vida da família, da parentela, abençoe. Eu tenho certeza que o Senhor vai tocar no coração. Amém. Amém, irmãos? Eu posso contar com vocês? Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e consolação do doce Espírito permaneça com toda a igreja, para todos sempre. A igreja diz: amém. Vão em paz, Deus abençoe, até domingo que vem, em nome de Jesus.